Sejam bem-vindos, senhores, a mais um podcast Frequência Alta, o podcast onde a gente convida pessoas de alta frequência. Hoje nós temos aqui a Audrey e a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante. Então eu já quero te convidar para você já dar o like, já se inscrever nesse canal para você não perder nenhum desse conteúdo que realmente vai contribuir na sua vida, para que você continue crescendo, avançando em alta frequência. E é esse o nosso intuito aqui. Então eu quero deixar a Audrey se apresentar, falar um pouquinho sobre a história dela, o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que realmente faz sentido para a sua vida pessoal, profissional, e no decorrer aqui do nosso podcast você vai entender melhor sobre isso. Audrey, fica à vontade. Hello! Frequência alta, agora vai, hein, Thiagão? A gente tá aqui, a gente vai trabalhar com backstage, porque não tem como, nosso Thiago tá aqui. Né? Tá ali por trás ali uma terceira voz. Esse trio aqui é maravilhoso, aquela que já chego assim com a minha modéstia. Meu nome é Audrey, eu gosto de falar sobre inteligência emocional, é um assunto que atraiu a minha vida. E quando a gente começa com inteligência emocional, né, Nilo, o que acontece? A gente começa para si. A hora que você vai ver, não tem como. Vai transbordar. Isso Muda a frequência. Muda a frequência, isso. Você vai buscar para você e a hora que conecta mesmo, você começa a transbordar na vida das pessoas. E aí eu estudei para mim. E aí comecei a transbordar através de emagrecimento, empresa de encapsulados, comecei a entender por que um emagrecia, por que o outro não emagrecia. Aí percebi que isso está guardado aqui na mente, armazenado. Foi um a partir código aí daí nas emoções aí. Nossa. Sempre tem, né? Sempre tem. Tudo é emocional, tudo é mental, né? Para você conseguir objetivos, seja no emagrecimento, na vida, na empresa, no relacionamento, tem que trabalhar a parte mental. E foi a partir daí que eu me apaixonei por esse tema que a gente veio aqui conversar hoje, que são os traços de caráter. Muito bom. Traços de caráter. Cara, eu quero te fazer um convite e pega um papel e uma caneta, porque quando você anota aquilo que você está aprendendo, a chance disso se tornar uma realidade, você colocar isso em prática na sua vida, é muito maior. Então, não faça desse podcast aqui não simplesmente algo para você se entreter, mas mais do que isso, coloca isso na sua vida, porque o que vai ser falado aqui hoje são pontos importantíssimos para que te ajude no autoconhecimento, que é o que faz parte da inteligência emocional. Então, a Audrey começou falando sobre isso, que é um assunto que, assim, não vou entrar no mérito, mas eu brinco que eu me converti 2 vezes. Sou cristão, acho que eu nem me apresentei, né? Estou aqui, roubei aqui a cadeira do Thiago hoje. Mas meu nome é Neylon e estou aqui a convite dele para a gente fazer esse bate-papo com a Audrey. Trabalho na área de treinamentos. Eu brinco que eu me converti 2 vezes. Uma vez quando eu entendi o que era o cristianismo, quando eu entendi que tem um pai e eu tenho uma paternidade nele. E depois quando eu entendi que existe a inteligência emocional. E quando a gente descobre que isso tem base bíblica, né, Audrey? Aí fica muito mais forte. Então, parte disso é você se conhecer. Acho que o primeiro pilar da inteligência emocional é o autoconhecimento. E o que a Audrey vai nos ensinar aqui hoje, que são os perfis de caráter, né? São 5, né? 5. Tem muito a ver com isso, que é você se conhecer. Então, na medida que ela for explicando, não sei se a gente vai ter tempo para isso hoje, talvez a gente tenha que gravar outros, né, para falar de cada perfil. Acho que não dá para falar de todos, né? Dá para passar por todos, mas esmiuçar né? todos é bastante tempo. Então já quero te fazer um convite. Na medida que ela for explicando aqui um pouquinho de cada um desses, deixa nos comentários aí se isso está fazendo sentido para você. E se a gente tiver um número significativo aqui de comentários, a gente pode até traçar uma meta aí, né, Thiago? A gente já deixa aqui um compromisso público de gravar um segundo episódio sobre um traço específico. Sim, deixa tá as bom? perguntas, o que te for gerando curiosidade, porque gera. É um negócio que você começa, aí você vai abrindo a sua mente e fala, nossa, e aquilo? Mas e aquilo outro? Vai colocando aí que a gente vai explicar. Eu posso, assim, confirmar isso que ela está falando, porque o dia que ela começou a falar sobre o meu perfil, eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, não é possível que esse negócio é tão assertivo assim, não. Mas é isso, então assim, pega o papel e caneta, deixa nos comentários, contribui com esse conteúdo nesse sentido, assim que o YouTube
conhece, para que isso alcance outras pessoas. Se você está ouvindo isso gravado, manda lá no grupo da família, e para que a gente consiga disseminar essa informação que ela é bastante valiosa, que é sobre o autoconhecimento, que é sobre se conhecer. E esse é um processo que ele tem começo, mas ele não tem fim. Só termina quando a gente passar para um outro lado, e quando a gente sair dessa terra. Ô, Audrey, então vamos nessa? Bora. Eu andei estudando um pouquinho, né, para poder participar aqui, te fazer algumas perguntas. Isso faz parte do perfil dele. Tem isso. Mas acho que assim, começando do início, né? O que seriam esses traços de caráter? De onde veio isso? Tem a ver com perfil comportamental? É um outro esquema? Fica à vontade aí para você falar o que você acha que a pessoa precisa saber. Eu vou fazer só um adendo aqui com o que o Neylon falou, porque é o que conecta mais a gente, é essa questão, né? De buscar a Deus em primeiro lugar. E aí, quando você colocou, não, porque tem a parte espiritual, aí a inteligência emocional, e aí entender essa parte, que nós somos três, né? Tem a parte espiritual, tem a parte mental e tem o corpo físico. Então, esse tema do traço de caráter, ele entra nessa parte do corpo físico, como que é formado mental, e aí tem a parte espiritual, que é o cerne ali, que isso daí, dentro dos traços de caráter, eu acho que a gente deixa meio de lado, tá. Porque é a referência. A gente precisa entender bem. O traço de caráter é uma formação da mielinização da coluna, e aí tem as informações que são passadas, tem o lado espiritual, que eu acredito que é a centelha divina, que você já nasce com ela desde que você é um embrião. Uhum. Então, é uma coisa bem doida. Nossa. Mas... Vamos começar pelos nomes? Pelos nomes. São 5 traços, porque os nomes já chamam bastante atenção, né? Caramba, meu. A primeira vez que você me falou, eu falei, caramba, que traço. Não precisa contar o meu pra ninguém não, tá? Não tem como, né? A gente vai passar por ele porque, tem orgulho. Seu traço é muito top. Bora lá. Quais são esses 5 traços aí? Ou qual que você quer... Ou, se não quiser falar os 5 de imediato aí, qual que você quer começar? Tá. É importante entender que são 5, que todos nós, como faz parte da formação, desde do útero até ali os 7 anos, todos vão passar pelos 5, todos vão ter referências, porém, dentro de alguns episódios que vão acontecer na vida, alguns vão se destacar mais. E o que eu acho interessante, até porque o que as pessoas mais querem quando começam a abordar isso é identificar qual seria o meu traço. Né? E como nós temos os 5, o que eu achei interessante nós trazermos aqui? Trazer, assim, se a pessoa fosse, por exemplo, eu vou falar os nomes que o Neylon falou, que é estranho. Esquizoide, que é o primeiro que está lá no útero. O oral, que é ali a fase da amamentação. Psicopata, mas, entendam, tem o psicopata, o próximo chama masoquista. Meu Deus. Não o psicopata lá. Que a gente conhece do filme. Isso. O assassino. Nada disso. Não. Nem o masoquista, aquele que põe algemas, essas coisas. Gosta de sofrer. Não é? Não é. Caramba. E o último é o rígido. O rígido. Então, são esses os 5. E... Agora eu entrei na pilha do psicopata e do masoquista, calma. Vamos voltar lá. Não é isso, mas é um estudo feito através de um cara chamado Reich. É um estudo lá acho que bem antigo. Começou lá atrás. Bem lá atrás. E Freud chegou a trocar com ele, então tem referências científicas realmente nisso daí. E continua estudando até hoje, não? Tem ainda? Tem um grupo na internet, até chama o Corpo Explica, não foi através deles que eu cheguei nisso, então eu jamais deixaria de citá-los, que é um grupo de pesquisadores, eles até desenvolveram uma ferramenta onde consegue medir os traços. Então, é bem interessante. Medir o traço seria eu conseguir me enquadrar entre esses 5. Como nós temos os 5, por exemplo... Todo mundo tem os 5. Todo mundo tem os 5. Certo. Eu tenho, por exemplo, 23% de rigidez, 19% de psicopatia. Eu também sou dessa doideira. Meu Deus. Por que eu também? Não, assim não. Isso. Calma aí. Assim não. Eu tenho a oralidade, o meu menor traço é o masoquista.
Então, é interessante você conseguir se entender. Então, mas para trazer aqui para nós, para quem está começando do zero esse assunto. Como seria, por exemplo, um esquizoide se ele fosse o maior traço dele, o mais destacado? 100% esquizoide. 100% esquizoide. Certo. É aquele cara magrinho, que usa aquele óculos fundo de garrafa. Geralmente ele é mais cabeçudo, o corpo dele ele é mais espinhudo, assim, ele não sabe? Porque o que acontece? Onde que foi formado isso daí? Quando a mãe estava gestando, ela teve algum problema na gestação, pode ser algum problema, pode ser que realmente ela não queria, pode ser que ela estava passando por, vamos supor, um exemplo. Estou passando por problema financeiro, e essa criança vem agora, e como que eu vou fazer para dar conta disso tudo? Eu tenho, por exemplo, a minha esquizoidia que eu tenho, eu sou a 4ª filha. Então, eu acredito que minha mãe falou, putz, já tenho 3, agora vem mais um. Então, cada vez que a criança se mexe, gera um comando no cérebro da mãe que gera, assim, um disparo negativo. Chega a ser uma então, rejeição, ela lembra. assim? Não, isso. A dor do traço, todos eles têm dor e têm recurso, e a dor do esquizoide é justamente a rejeição. Tá. Então, ele tem medo de ser rejeitado. Então, só para a galera entender, e até para conferir se eu estou entendendo aqui. Então, eu tenho 5 traços, cada pessoa tem os 5, mas um é mais forte. Né? Se eu dividir isso em porcentagem, vai ter ali um que aparece mais. Exato. E cada um desses traços, ele também tem um recurso, que seria o que eu posso chamar de positivo? Um ou mais, sim, recursos. Um ou mais recursos, seria o positivo. Sim. E eu teria a dor, que seria o que eu poderia chamar de negativo, ou não é a palavra ideal, será? Não é bom, dor. Ok. Por exemplo, para entender um pouco sobre por que uns têm mais, outros têm menos. Agora mesmo eu cheguei, o Thiago está com o bebezinho dele novinho. Eu falei, e aí, Thiago, como que é o bebê? Não, ele é tranquilo, ele dorme bem. Ou seja, ele deve ter tido uma gestação tranquila. Uhum. Aí, entrando agora no segundo traço, o oral. Se o oral, ele é um cara muito agitado, se o bebê é muito agitado, o que acontece? O oral, ele é nessa fase da amamentação. Então, o bebê chora, o que a mãe faz? Dá um leitinho. Leite, chupeta, tenta fazer ele parar de... Alguma coisa, vamos colocar ali alguma coisa na boca do bebezinho. E aí, o que ele começa a entender? Pô, quanto mais eu choro, mais eu recebo comida, no caso, né? Certo. Mais eu recebo um carinho, um afago. Minha mãe vem e me pega. Chorei, algo acontece. Chorei, algo acontece. E é positivo para mim. Algo bom. Então, o que ele vai entendendo na fase adulta? Que quanto mais ele chora, mais ele consegue. Então, o oral... É um mimizento na vida adulta. Não, essa é uma pergunta, não estou falando... Mais ou menos, se o cara fosse só um oral, putz, e ele tivesse na dor, lembrando, na dor, ele sim seria... Seria o vitimista, ele é mais, né? Mimizento, para você que não conhece vítima. O termo, é o vitimista, né? Ele é mais vítima. E como que seria se o cara fosse só oral? Aí o cara é aquela pessoa que tem aquela bochecha mais... Ele é mais arredondado. Então, o braço dele é mais arredondado, a bochecha dele é mais arredondada e a boca dele é aquela boquinha mais carnuda. Então, esse cara, o que você tem vontade de fazer? De abraçar, né? Então, ele já desenvolve isso. Ó, você me abraça. O esquizoide, não. O esquizoide, como ele estava na dor... Eu até pulei um pedacinho, vou só voltar para vocês entenderem a diferença entre um e o outro. O esquizoide, como ele, na hora que a mãe dele dá aquele comando, putz, tem um bebê aqui, isso gera para mim uma preocupação. O que ele faz? Ele procura não se mexer dentro do ventre. Então, ele desenvolve muito mais o lado mental. Então, por isso que ele é mais cabeçudinho, por isso que ele tem mais o olho fundo de garrafa e ele tem menos corpo. O oral aprende que na medida que ele chora, por exemplo, depois de já nasceu, ele sempre recebe algo em troca ali que teoricamente é positivo para ele. O esquizoide, ele já percebe quando ele se mexe, a mãe tem uma atitude que para ele não é tão favorável. Então ele passa a não se mexer tanto. Então na vida, não vou nem dizer na vida adulta, mas quando ele nasce, ele tende a ser uma criança mais tímida, mais quieta, algo assim ou não? Totalmente. O esquizoide é aquele cara que ele é do staff, né? Ele tá lá, ele é muito inteligente. Por quê? Ele ficou concentrado ali na cabeça.
Então, ele desenvolveu muito essa parte do raciocínio. Certo. Então, ele é extremamente inteligente. Só que não toque nesse cara. Ele não gosta muito de contato físico. Linguagem do amor dele não é toque. Não é toque. Não, mas nunca será. Já o oral é o cara que quer, ele precisa. Por favor, me dá um abraço. Não, isso aqui é louco, eu não sei se está acontecendo isso com você, mas na medida que a Audrey vai explicando, eu vou lembrando de pessoas. Total. Meu, assim, é muito, muito natural, velho. Você vai falar assim, não, sabe aquele seu amigo magrinho, cabeçudo, né? Hoje em dia tem que tomar cuidado com isso, né? Com os termos que você usa. Mas o óculos fundo de garrafa, tal, não sei o quê. Foi passando vários pela minha cabeça. Aí eu falei, não, esse é. Esse é, porque tem tudo a ver com o que ela falou, altamente inteligente, um cara que resolve, mas não é o cara do abraço. Não é o cara que vai fazer... Ele desenvolve o projeto, mas ele não apresenta o projeto. Exato. Ele é o backstage, né? Exato. Ele fica por trás ali. Exato. E é o crânio do negócio, né? É o crânio do Até negócio. no desenho, né? O Pink e o Freud. Né? Exato. Você vê. Só que ali o esquizoide ali, ele gosta mais, né? O mais magrinho, ele gosta mais de aparecer. Ele tem uma rigidez nele. É rigidez. Ô, Adri, um negócio que assim, me confunde um pouco, e talvez possa ser... pode também gerar essa confusão aí, ou essa dúvida na nossa audiência. Como que isso interfere na característica física dessa pessoa? Tipo, o fato dela se sentir ameaçada quando ela fala, ou quando ela fala não, né? Quando ela se mexe na barriga da mãe. Isso influencia depois na característica física dela, né? Tamanho de cabeça, ser um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais magrinho. Dá para entender isso? Como é que isso acontece? Não entendi bem a pergunta. Tipo assim, ó, a gente falou assim, o esquizoide, a característica dele é magrinho, mais magro, cabeça um pouco maior, mais pontudo, assim. Mais pontudo. Eu queria tentar entender, não sei se isso é fácil assim, como que isso chega a alterar o biotipo da pessoa, entendeu? Por que que isso acontece lá na barriga da mãe? Como é que isso interfere? Como ele ficou muito preso nessa dor, ele desenvolveu mais esse lado. E aí, durante a vida... Claro que tem também a carga genética, isso a gente nunca vai poder desconsiderar. Uhum. Mas como ele ficou e ele tem mais essa propensão mental, o que é importante para esse cara, para esse ser humano? Ele desenvolver mais o lado mental. Então, o corpo dele sempre vai ter mais essa questão, essa atribuição. O corpo vem em segundo plano, por exemplo. Exato. Ele é um cara que Agora desenvolveu você falou o que é o esquizoide. O corpo dele é em segundo plano. Não é importante. Tanto que não é tão importante para ele comer. Uhum. Ele é mais importante ele treinar, Entendi. ele fazer essa parte da então cerebral. Não é só na gestação, e depois quando nasce ele também acaba continuando desenvolvendo mais aquela parte... Então o oral... Sim, porque isso marcou muito ali na gestação. Já fez. É o desenvolvimento da medula. Ali, no final da gestação, já desenvolveu essa parte. Então, se ficou esse registro, ele ficou ali, marcado. Aí os outros vêm passando, claro, porque a medula vai continuar se desenvolvendo e talvez os outros traços não tenham deixado marcas tão expressivas. É por isso que eu falo, todos têm os 5. Alguns têm uns muito destacados. Lógico que a gente não temos. A gente chega na rua, não vê tantos com esse traço, tantas pessoas nesse formato, mas tem alguns que sim, são muito assim. Característico, né? Mas é bem dividido, assim, Massa. na maioria dos seres humanos. Alguns ficam mais ali singulares, mas a maioria é mais dividida. Então a gente falou do oral e do... Nós falamos bastante do esquizoide, entramos no oral, né? No oral. Aí no oral nós falamos sobre o quê? Nós falamos da parte ruim do oral, do ruim assim, da dor dele, né? Que ele é mais mimizento, ele é mais chorão, então quando ele quer alguma coisa... Isso é quando a gente traz para o emagrecimento, que é a parte que eu mais estudei, porque foi o que eu mais trabalhei, nessa parte de inteligência emocional para as outras pessoas, ok? A pessoa que tem sobrepeso geralmente tem um traço oral bem alto. Por quê? Boca, ou seja, é uma pessoa que vai gerar muito mais compulsão alimentar. Essa pessoa, ou ela rói unha, ou ela come muito, ou ela é fumante. Então, tudo que tem essa questão oral da boca, ela vai desenvolver mais, ela vai procurar mais. Então, quando ela está ansiosa, ela vai querer
comer alguma coisa ou falar. O ideal é falar. Falar, colocar para fora. É uma pessoa que você tem que conversar com ela. É necessário. Se você tem esse traço, procure alguém para conversar. Porque um oral que não fala, aí ele entra na dor dele. E aí fica muito mais difícil. E aí ele vai buscar alternativas, que é o cigarro, a bebida, comida. E então, aí enquanto vai um gerando esquizoide, um monte de por exemplo, num momento de ansiedade, ele pode se fechar. Total, entra pra caverna o esquizoide. O oral vai buscar uma alternativa que eventualmente pode ser conversar mais ou uma dessas questões que você comentou aí. A melhor alternativa, no caso, para tirar o oral da dor, seria conversar. Pode crer. O esquizoide seria, ele é um cara, como ele é muito mental, e aí a gente tem que respeitar. Ele vê um filme, ele ficar viajando na mente dele, fazer uma meditação, trabalha mais para tirar ler, ele alguma da coisa, dor. né? Talvez ele consiga ele mesmo resolver o problema dele, estudando, sei lá. Ele é inteligente. Ele tem essa facilidade. Ele tem essa facilidade. E interessante, né? Então, vamos lá. Faz sentido, então, eu conhecer disso, inclusive, para me relacionar, né? Total. Sim, você gere pessoas, né? Na sua função atual, né? Sim. Então, você usa isso? Não. Não, total. Qual que é o tamanho do seu time lá hoje? Hoje nós atribuímos mais 6, está chegando em 27. 27 pessoas que estão sob a sua gestão. E aí você consegue enxergar esse perfil nessas pessoas e através disso muitas vezes falar, cara, esse aqui eu vou ter que trabalhar dessa forma, ou vou tentar, né? Claro que eu imagino que não é um negócio assim 100% assertivo, mas ele te dá um norte, né? Não, dá muito esse norte. Por quê? Não adianta eu, como gestora, chegar num cara que é oral e querer falar para ele, cara, se vira aí, faz o seu trabalho aí, faz o seu rolê, eu só quero o número. Não, esse cara é o cara que eu chego lá no trabalho dele, aí eu já dou uma massagenzinha assim, ó, no ombrinho dele, passo a mão, entendeu? Conversa, eu percebo que a pessoa está chateada, fala, vai lá na cozinha, toma um café, come alguma coisa. Você já comeu hoje? Porque para ele é extremamente importante esse afago, esse cuidado. Porque se esse cara quiser chorar e ele não chorar, ele vai entrar numa bad que ele não vai render. Entendi. Então é muito mais fácil. Às vezes a pessoa fala, eu não quero chorar. Fala, quer sim, chora. Põe para fora. Vem aqui, vem no ombro da mãe, chora aqui comigo. Pode chorar. Porque nós somos criados, né, Neylon, para isso, engole o seu choro. Na nossa infância, a mais conservadora, né? Eu já sou uma jovem senhora, apesar que não parece. Mas eu sou dessa cultura, né? Cara, engole eu fui treinado o seu choro. Véio. Meu pai falava assim, seguinte, se você quiser arrumar alguma confusão lá na rua, resolve, porque se você chegar aqui chorando, você vai apanhar 2 vezes. Então, faz muito sentido o que você está falando, né? É uma geração... Acho que agora está diferente. Tá, mas a nossa geração estamos melhorando cada vez mais. A gente teve que aprender na marra, né? O lado bom, né? Acho que tudo tem o recurso, então, e a dor, né? Até nisso. Tudo. Mas esse é tema para um outro podcast, né? Que é a criação, né? Como você foi... Chegou até aqui, né? Qual que é a sua história? Tem. Tem muito a ver, né? Tem. Todos temos, né? E a doideira. Muito massa. Aí não tem como você vai gerir pessoas, aí a gente pode entrar no traço psicopata agora. O que é o... Psicopata é legal. É claro que... Psicopata... Eu poderia ficar falando aqui mais 1 hora do esquizoide, mais 1 hora do oral, porque é um assunto extenso. Não, mas a gente vai fazer isso. Tem muita esmiuçagem, mas eu acho importante nesse primeiro papo a gente passar pelos 5. Pouquinho por cada um. E aí vamos relembrar o que a gente combinou no início desse podcast. Você já vai nos comentários aí, coloca aí se você encontrou o seu perfil, se fala assim, cara, tô me identificando com esse aqui por enquanto, ou se você não quiser... abrir o perfil, que particularmente acho que não teria nenhum problema, mas a gente, através do que vocês colocarem ali e o traço que mais aparecer, a gente pode marcar um segundo episódio. Pode, Thiago? Pode? Agora o chefe aqui do podcast, em alta frequência. Eu tenho que perguntar pra ele. Ele tá ali, vocês não estão vendo, mas ele tá ali. Ele dá uma olhada assim, eu falei, cara, deixa eu perguntar pra ele se pode. Mas é isso. Rola, Audrey? Rola, com certeza. Então, é um papo que eu falo que eu entro no flow, né? Começo a falar sobre isso, cara, é gostoso. Eu falo horas, é bom. É um papo. Cara, é bom aprender, né, meu? Assim, a gente tá aprendendo da gente, né? Sim, se conhecer. E aí, na medida que você consegue enxergar o seu traço, já deve conseguir enxergar a sua dor,
você já fala, pô, eu tenho que sair disso, né? E aí eu acho que é um outro tema importante também, né? Não sei se dá tempo pra gente falar disso hoje, mas como sair da dor, né? Mas vamos continuar, manda ver aí. Então a gente vai falar do psicopata. O próximo agora na mielinização, né? A gente passou pela cabeça, como passou pela oral ali, aquela parte, agora a gente chega no psicopata, ali 2, 3 anos. E é interessante também, igual tem a Elô, né? A Elô tem 4 anos. E eu vendo essa formação que vem acontecendo nela e o que vai acontecendo, e você vai meio que, cara, real, total. Funciona. Tá moldando a menina dessa forma, é doideira, cara. É doideira. Aí o psicopata, então, 2, 3 anos, vamos supor que aí chega a Elô lá com 2, 3 anos e fala assim, tá o Thiago, o Neylon lá em casa, vieram fazer uma visita. Elô, olha que bonitinha, olha, ela já sabe dar estrelinha, agora ela tá aprendendo a dar estrelinha. Vai lá, Elô, dá uma estrelinha. Aí ela vai, todo mundo, Elô, tá dando estrelinha, que legal. Ela já, se acha. Aí criança, né? Vai dar 300 estrelinhas. Vai ter uma hora que fala, tá bom, Elô. Aí ela continua a conversar. Não, a estrelinha não ficou tão boa. Então, quer dizer que ela entende assim, quando eu faço o que eles querem, eu ganho aplauso. Quando perde o interesse, aí eu já não é mais tão legal assim. Então, o que ele entende? Que ela tem que te dar alguma coisa para ela receber o que ela quer em troca. Então, entra esse traço, que é um traço assim. Se você tiver mais de 17% desse traço, ele domina todos os outros. A gente está falando do psicopata. Do psicopata. Certo. Então o psicopata passou de 17, atenção. 17% desse traço ele domina todos os outros, porque ele manipula. Ele consegue articular. E assim, quando eu falo manipular, gente, pode ser uma coisa muito boa. Por exemplo, eu sou gestora, eu tenho que manipular uma pessoa a trazer um resultado ficando feliz para ela e trazendo um resultado bom para a empresa. Ok, isso é uma forma de manipulação positiva. Aí tem aquela manipulação também que seria negativa, né? Vou manipular as pessoas, fazer tudo que eu quero. Quando fala manipular, eu acho que a gente já tende a levar para um lado mais negativo, escuro da coisa, e não necessariamente. Articular, né? A gente pode usar articular. Sim. Mas ele manipula, ele articula, e isso é assim, intrínseco. Ele não percebe. Eu até falo que não sei se vocês da internet, aí tem aqueles postzinhos da Nazaré Tedesco, que aparece um monte de fórmula, assim, ela pensando. Essa sou eu. Quando chega uma informação para mim, quando você conhece o traço, aí você consegue enxergar você por trás, no backstage ali de você mesmo. Chega uma informação para mim, primeiro eu recebo ela e eu, na minha mente, já começa loucamente a trabalhar o que eu faço com essa informação para que ela traga algum benefício para mim. Isso é intencional, né? Não, é inconsciente para quem tem o traço alto. E aí, quando você conhece, você sabe que tem, fala, putz, a minha psicopata tá trabalhando aqui. Então você é psicopata, então. Total. Eu adoro ser. Vocês perceberam, né? Você também. Acusando. É 3 psicopatas, cara. Esse traço, que às vezes eu acho que as pessoas devem confundir, né? Não é o psicopata patológico, não. Né, que tem problema patológico, que tem ausência daquela substância que faz a pessoa ter sentimentos, né? Não tem nada a ver com isso. Isso é apenas apesar dele ser um traço mais frio. Ele e o esquizoide, eles são um traço mais frio. Ele não é aquele traço amoroso igual o oral lá, porque ele é desenvolvido em outro momento. Mas não é uma doença igual... Não é patológico, não. É porque, como foram esses caras, né, que desenvolveram o negócio lá atrás, a gente traz conforme a descrição que eles colocaram. Eu acho legal porque isso traz essa sensação, e chama coisa. Atenção, né? Traz um brand, assim, fala, eu sou psicopata. Eu sou um psicopata. Eu acho que eu vou fazer um post. A gente chama psico. Psico, o masoca. Aí tem daí vai apelidando, fica mais carinhoso. O psico, masoca. Psico, masoca, tá tudo certo. Você viu nossa turma, como é que é? É o psico, masoca. Como assim? É o psicopata, o masoquista. Que turma, hein? Que turma de alta frequência. Lembrando que todos os seres humanos têm os 5 traços. Exatamente. Aí vamos descrever o psicopata para vocês identificarem. Olha que você vê esse cara, importante, gente, o cara que articula, que manipula você. A hora que você vê o cara, ele geralmente triangula. Então ele tem ombros largos,
E ele tem... Sempre tem triângulo, sabe? O ombro geralmente é mais largo, o quadril é mais largo, então vai sempre triangulando. O rosto também, o queixo dele, ó, tá vendo? O meu queixo como ele é pontudinho aqui. Bem triângulo. Tô vendo que o negócio é grave. Caramba! E ele tem um negócio que ele dá uma piscadinha assim, ó. Sabe? Ele sempre tem um lado, um sorriso assim, que ele dá meio de ladinho. O Thiago tá sorrindo, vocês não estão vendo, cara. Sabe o sorriso do Coringa? Ele geralmente ele tem Coringa seria um psicopata, assim. O Coringa, né, do filme do Batman, é aquele sorrisinho assim, ó. Então ele tem essas características. Esse cara... Tanto patológico quanto nos traços. O cara do filme. Dois, o né? cara do filme, Serial killer, né? Nossa, não, aí é porque pioraram ele, né? Mas no desenho ele começou, aí foram falando, nossa, vamos colocar mais coisa negativa em cima desse cara. E aí foi indo. O psicopata, então, como ele gosta de articular, ele lidera, né? Então, ele demanda, é legal, porque ele consegue demandar. E ele é tão articulador que ele, geralmente, ele para com a perna aberta, assim, porque ele precisa se posicionar, sabe? Então, ele dá aquela paradinha assim. E eu tô falando, esse seria se fosse... O 100%, 100% lá, psicopata. ou perto disso. Ele seria uma figura que triangula, ele para com a perna mais larga e ele tem a perna, a canela geralmente vai ser mais fina, ele vai ser sempre maior na parte de cima, porque ele precisa, entendeu? O Superman. Ele precisa eu vejo vários psicopatas, então, na academia. Tem. Esse é o Sabirila. Esse daí é o Sabirila. Falando nisso, depois a gente precisa conversar, Thiago. Academia. Não, mas é brincadeira à parte, mas assim, eu tô entendendo. E de comportamento, assim? O que seria desse cara? Chave desses caras, assim? Então, esse cara, ele articula, delega, então ele lidera. Ele é o líder nato. Ele é um líder nato. Ele tem uma tendência a ser o líder. Ele tem uma tendência a liderar, porém ele precisa dos outros para fazer para ele. Ô, Audrey, a gente sabe um pouco de perfil do DISC, né? E no DISC, não sei se vocês sabem o que é o DISC, né? Mas existem lá 5 perfis, 4, né, na verdade. Tem o dominante, me ajuda aí, tem o dominante, depois tem o... Pera que eu tô nas letras, né? O influente. Vou pegar esses dois como exemplo. E no DISC, eu já fiz alguns treinamentos, eu sei que você consegue sair de um perfil e ir para o outro. Então, assim, o dominante dentro do DISC é o cara que tem mais essa característica também de líder. Mas se eu sou um influente, eu consigo navegar para isso, né? Até com mais facilidade, porque o influente também tem um pouco disso e tal. Nos traços de caráter, você acha que isso também dá para ser feito? Tipo assim, numa primeiro, não sei se eu posso usar o termo avaliação ou teste, o meu psicopata é mais alto. Mas eu quero desenvolver mais o meu oral. Existe Sim. isso? Até porque a gente matou o oral aqui. Porque o oral, agora você falando, eu lembrei do recurso do oral, que nós não destacamos. A gente não falou do recurso? Que é a oratória. E ele tem uma alta conexão com pessoas. Por ele ter essa questão de ser o fofinho, ele conecta. Até a característica, né? Entendi. Então ele fala, ele é um bom orador e ele conecta com pessoas. Tanto que aqui também nós temos bastante desse traço. Como que a gente identifica isso? Eu fiquei procurando, falei, mas cara, por que o Neil não fala tanto? Aí eu entendi, através da sua boca, que um pouquinho da bochecha, eu consegui identificar a sua oralidade. Entendi. Que é uma pessoa... Você fala bastante, né? Eu gosto. Você gosta. Tanto que nós estamos aqui, né? Eu não falo nada. Tem como você gravar só um ele. podcast na Audrey? Thiago me pediu aqui, deixa comigo. Gravar com Libras. Precisamos de umas 3 horas, né? Exato, juntou esses 3 aqui. Tem meta aqui de tempo, Thiago? Que aqui o negócio aqui... Acho que a gente pode dividir em 2 esse podcast. Vai dar 2, vai dar 2. Parte 1 e parte 2. Por quê? Porque nós temos também esse destaque na oralidade. E aí, como você perguntou, tem como um traço aumentar, diminuir? Sim. Como eu disse, o psicopata, ele comanda. Então, se ele está num momento ali, por exemplo, eu preciso, nesse momento aqui, vamos supor que ele está na dor.
Qual que é a dor desse cara? Quando ele se sente manipulado. Geralmente o recurso e a dor está muito articulado ali. Próximos ali. Está muito próximo. É sempre o contrário disso. E ele faz com as pessoas também aquilo que é dor para ele. Então ele manipula. Quando ele se sente manipulado, ele entra na dor. Então não é legal. Se você vê um cara desse, você tem que tentar se aliar a ele. Nunca querer manipular. Para ele, as coisas têm que ser muito claras. Ó, ele tem que a gente entender combinou isso, é isso. Por que ele está fazendo, por exemplo? Se você fizer um combinado com você e você não cumprir, você vai entrar na sua dor e você vai vir contra mim. Assim, é uma característica vou do olhar oral. para você. Não, do psicopata. Do psicopata. O oral eu abandono. Porque como ele recebia muito ali, quando ele, quer dizer, se não der para ele vai ficar chateado. Só então, isso. Se ele se sentir abandonado, Entendi. se ele se sentir deixado de lado na rodinha ali, vai entrar ele na vai entrar depressão na dor. ali e tal. E agora o psicopata não. Ele já vai trucar. O psicopata ele vai ficar #chateado. E vai para cima. Vai para cima. Ou ele vai te excluir. Entendi. Ele exclui. Não faz o que eu quero, o que eu preciso de você? Porque esse é o lema dele. E aí é o lance do autoconhecimento, né? Você sabendo que você é um psicopata, né? Um psico. Psico, para não ficar pesado. Você já saber que isso é uma tendência sua. É uma tendência sua. E você saber trabalhar isso, né? Exato. Fala que naturalmente... Cara, eu falo isso porque eu tô aprendendo sobre isso agora, recente para mim. Mas o autoconhecimento me ajudou muito, principalmente com gestão de pessoas, porque hoje eu consigo não dar a resposta que eu desejava na hora. Acontece algo assim na empresa e eu falo... Daí eu... É o combinado. Qual que é o seu combinado? Deixa eu respirar. É isso. Se alguém vai contra isso, você entra na E dor. muitas vezes, assim, eu tenho percebido que, cara, não é intencional. Às vezes a pessoa ela fez diferente do combinado, mas também, muitas vezes, por causa do traço dela. Trazendo para o que a gente está conversando aqui. Ela não está com o intuito de prejudicar ou de descumprir o que a gente conversou. Ela, de repente, não conseguiu. E aí eu tenho que ter maturidade, entender. E aí entra a gerir pessoas, né? Que fala, não, calma aí, velho. Porque o que eu percebo, né? Fazendo um parênteses aqui. Quando você vai... Falando sobre relacionamentos, não necessariamente sobre gerir outras pessoas ou estar numa posição dessa. É que, às vezes, a gente troca o que realmente é. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, por exemplo, você combinou um horário, a pessoa se atrasou e aí quando você liga, ela não te atende. Qual que é o fato nisso? O fato é, a pessoa atrasou e não te atende. Esse é o fato. Agora, o que vem na sua cabeça? Não tem compromisso. Exato. Não quer saber. Pô, o que é isso? Tô mandando mensagem, deixa eu falando. Pô, pelo amor de Deus. Aí você fica buscando na sua mente outras vezes que a pessoa até fez aquilo. Não, porque tá vendo? Não é a primeira vez. E aí, assim, você sai da... Cara, o fato é um só. Ela não chegou e não atendeu o telefone. E eventualmente ela pode estar num acidente, ela teve um problema com o filho, a gente nem sabe. Então... Aí se esse cara é um esquizoide, ele já tá na dor dele, porque, putz, me traiu. Ele vai me rejeitar, porque e agora? Eu não posso Olha, me mostrar, olha que vergonha. Aí eu entro comigo. pra caverna, eu prefiro não me expor. Se é o oral, fala, ai, pelo amor de Deus, me desculpa, eu tô atrasada. Se é o esquizoide, nossa, cara, eu tô com vergonha, eu não quero falar. Eu prefiro entrar pra caverna, então eu prefiro não responder. Preciso não colocar minha cara. Então, a importância de você conseguir entender que cada pessoa tem um time, cada pessoa é diferente e respeitar as pessoas conforme elas são. E isso é essencial, né, meu? Você não querer esperar da outra pessoa o que você faria, né? São pessoas diferentes, são perfis diferentes, são traços de caráter diferentes. E eu imagino que, pensando se eu faço associação aqui, mas vou ter que fazer. Jesus, ele escolheu 12 pessoas diferentes. Se a gente fosse fazer aqui um estudo, pegar o traço de caráter de cada um dos apóstolos, com certeza a gente vai ver traços assim completamente distintos, né? Com certeza. E aí que ele formou o time, né? Então acho que podia fazer uma análise desses caras aí, hein? E aí eu acho que o que eu tô aprendendo aqui, que acho que faz muito sentido, né, Audrey? Vai dar a opinião dela aí. A gente entender, cara, que não tem um traço melhor ou pior, mas tem o traço no lugar certo, fazendo a coisa certa. Maravilhosa essa colocação. Acho que esse é o grande lance da vida, né? É isso. Ontem eu postei um vídeo no Instagram que a menininha ela vai chutar uma bola de futebol e ela chuta toda torta a bola, velho.
Aí, na medida que ela chuta, ela sai dando uns mortais pra trás, assim, né? Não é mortal, né? Põe ponte, né? Quando, com a mão, também, não sei, né? Mas claramente ela era uma ginasta. Claramente ela era uma ginasta. Então, às vezes, seu time não tá fluindo porque você tá colocando uma ginasta pra bater pênalti, velho. Dá pra você entender que, tipo, você tá colocando a pessoa errada no lugar errado. E eu vou além nisso. Às vezes isso é a sua vida, velho. Às vezes é a sua vida. Às vezes você tá se cobrando tanto, só que você tá no lugar errado, fazendo algo errado. Talvez você tá no bloqueio quando você deveria estar no propósito, entende isso? Então a gente tem que entender sobre isso. Existe uma máxima que fala assim, né? O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Sim. E tem muito alinhamento. Quando a Audrey falou sobre isso, sobre a dor e sobre o recurso, é o que veio na minha mente. Eu falei, é isso. Tá muito próximo. Tá muito próximo. Então, assim, pra você sair da dor e entrar no recurso, às vezes é um... E às vezes esse um significa o quê? Um alguém. Se conectar com alguém. Se conectar com alguém como a Audrey que chega e fala assim, cara, deixa eu te explicar como é que é isso. Você tem que fazer um ajuste aqui, ó. É pouco, é um detalhe, cara. Sua vida não tá fluindo nisso por um detalhe. Então, assim... Cara, invista em você, invista no autoconhecimento, invista em entender. Ah, não sei se esse negócio dos traços de caráter faz sentido pra mim. Cara, não é sobre traços de caráter, é sobre o seu traço. Acho que é isso, né? É sobre si. Quando você se conhece, igual você falou, a pessoa tá... Você na vida pode estar fazendo a coisa errada, no lugar errado. E aí você não tem felicidade, você não cara, flui. já pensou, você passa uma flui. vida assim, velho. Essa menininha... Aí você acha que você é um merda porque você não consegue fazer uma coisa. Mas por quê? Você não está fazendo a coisa dentro do seu recurso. E aí eu tenho que ter uma conexão, né? Nessa parte aí vai ter uma conexão espiritual que tudo se encaixa no final das contas. Cada um de nós tem algo especial que pode ser feito e que destaca da maioria das pessoas. E você tem Todo que mundo tem talento. olhar para isso. Você só não está fazendo, fato. Não tá. Se você não encontrou, é porque você está no lugar errado. E é isso, cara. E assim, pô, eu vou insistir nesse exemplo. Imagina você tendo que chutar a bola, velho. Sendo que seu negócio é jogar basquete. Entende o que eu tô falando? Checa a sua vida aí. Se você tá fazendo algo que realmente tem alinhamento com os seus dons e os seus talentos. Porque uma coisa é certa. Você tem dons e você tem talentos, porque você carrega uma porção do Todo-Poderoso em você. Então, assim como você tem uma digital, que só você tem um dom e um talento que ele colocou em você, que só você tem e que outras pessoas precisam disso. Então, identificar o seu traço de caráter, identificar o seu perfil, saber mais sobre você, quem é você, lá na sua essência, é essencial para que você consiga viver uma vida em alta frequência. Que é o que a gente faz aqui nesse podcast, né? É incentivar você a viver uma vida próspera, a crescer, a se desenvolver. E aí a hora que você fala assim, cara, cresci, me desenvolvi, vive em alta frequência, que é o que a gente faz aqui, né, Thiago? A Audrey. É colocar sua vida a serviço de outras vidas, que é uma coisa que eu não quero parar de falar nunca mais na minha vida. Quando você achar que você é muito bom em algo, você precisa fazer uma pergunta simples, e eu estou usando isso para outras vidas. Alta frequência é isso, produtividade é isso. É sobre isso, é você ser tão bom em algo suficiente para ajudar outras pessoas. Faz sentido isso dentro do que a gente está tratando aqui? Eu acredito que total. Eu falo muito sobre posicionamento, né? Até na minha página do Instagram, é uma coisa que eu tenho falado muito, identidade e posicionamento. A partir do momento que você sabe quem você é, quais são os seus traços, qual é o seu recurso, qual que é a sua dor, você consegue se posicionar na vida, né? Fala assim, não, eu sou isso aqui e tá tudo bem. E eu tenho que desenvolver cada vez mais. Agora, sabe, entrando novamente no assunto, essa parte do psicopata e tal, a gente tem essa parte alta. Cara, ele é um cara que, se ele tiver... Ele é um líder. Se ele estiver liderando, igual você falou, não adianta colocar o cara para... Me coloca lá para fazer planilha, passar o dia inteiro lá no trabalho do esquizoide. Por mais que eu tenha uma esquizoidia alta... Eu não gosto. Você até faz, né, cara? Mas assim, só isso a vida inteira, não, velho. Não. Pra mim é ruim, é chato. Tá desperdiçando recurso, velho. Eu preciso me conectar, eu preciso ir manipular o time, articular, trazer, né, essa estratégia. E aí a minha mente ela é estratégica. Top. Eu preciso usar isso.
a favor. Eu nasci pra isso, né, velho? Eu nasci pra isso. Aí quer pegar a pessoa e colocar numa caixinha lá? Não vai. É a mesma coisa. Aí pega lá o cara que é totalmente introspectivo, vai lá e lidera um time lá. Putz, não vai dar certo. Cara, e a gente vê isso acontecendo em grandes empresas, né, meu? Muito. O cara é crânio, o cara é sério, o cara é o esquizoide, né? Se eu aprendi direito aí. Ele desenvolve bem, aí ele começa a crescer, o pessoal fala, agora você tem que liderar time. Agora, você fez esse projeto, agora apresenta. A próxima fase agora sua é apresentar, a próxima fase é... Aí o cara trava. Aí o cara entra na dor, para de produzir e fala, nossa, esse cara aqui, ele era tão bom, agora ele não tá rendendo mais, vamos trocar? Você consegue desmotivar o cara, velho. Que doideira, né? Que doideira. Isso pra times eu acho que é... Forte demais, né? Sensacional. Meu, você tá gostando desse bate-papo aqui? Então eu quero te pedir de novo para você dar o like aí, inscreve nesse canal, manda esse podcast para outras pessoas, porque uma coisa é certa, é impossível, completamente impossível, irracional, você não tá aprendendo nada aqui hoje. Faz o menor sentido. Eu espero, inclusive, que você esteja anotando isso e que você deixe nos comentários aí o que você tá achando. A gente fez um desafio aqui no início, eu quero renovar esse desafio com você. Se a gente tiver um número aí de comentários, a gente vai gravar um segundo episódio e vamos até abrir para vocês escolherem aí sobre qual traço. A Audrey vai contar um pouco mais pra gente, vai explicar um pouco mais pra gente. Qual que é o número aí, Thiago? Tem que ter quantos comentários aí? Como a gente está iniciando, coloca aí 10 comentários. Ó, ele falou 10, mas 10 não dá, né, velho? Olha lá. Não, 10 não dá. Vamos 10 comentários eu mesmo daí? vou fazer aqui, a hora que acabar isso aqui. Vamos colocar, comenta aí, velho, minimamente, dá um up aí, ó, sabe? Up, sabe? 30 pra gente gravar um novo episódio aí. E... Lembrando que ainda tem 2 traços pela frente. E tem frente. 2 traços pra gente Nossa, falar. Thiago, como é que a gente tá de tempo aí? Quanto tempo nós já estamos aqui? 2 horas? Não, vai bater uma hora. Pode tocar? Nossa. Vambora. Tá tranquilo. O Thiago autorizou, velho. O chefe falou. O chefe falou, tá falado. Vambora. A gente tem o norte aqui, ó, pra se guiar. Que tá uma bagunça. Não, brincadeira. Mais algum ponto que você quer falar sobre esses que já passou? A gente segue. Não, manda ver, Audrey, que senão também eu tenho esse negócio da fala aí, você tem que me cortar, viu? Eu quase também nada. O próximo, né? Se a gente trazer agora o masoca, o masoquista. Masoquista. Você é masoquista? Meu Deus. O masoca, ele é na parte do desfraude. Quando ele entra, quando vai passando a coluna ali, ó. Já tá no meio da coluna ali, nessa partezinha do desfraude. O que acontece? Todos passamos por essa fase. Para alguns é mais tranquila, para outros é um pouco mais tensa. E, às vezes, não é maldade da mãe, dos familiares. Às vezes é também, né? Acontece. Mas, por exemplo, a criança fez um xixi ali. Putz, mas já não falei pra você? Não é pra fazer xixi na calça. Você sabe no banheiro, você já tá aí com 4 anos, quase 5 anos, você já sabe no banheiro. Só que a criança, ela ainda não tem o controle dos esfíncteres, que é ali o que segura o xixi e o cocô. Então, vamos supor que aí tá passando os primos, esse menino tá fedido, mãe, traga ele aqui. E isso vai gerando nele, o que isso gera? Se você tivesse, vamos colocar Caraca. Se você tivesse cagado, o que você ia sentir? Porra, sei lá, humilhado. Humilhado. Essa é a dor do masoquista. E existem muitos masocas aí, e bastante gente com esse traço forte. E como que a gente iria identificar esse cara? Esse cara, ele tem aquelas bolsinhas embaixo do olho. Ele geralmente é mais quadradão, assim. O corpo dele é parrudo. Ele não tem cintura, né? Ele é mais um bloquinho, uma assim. Coisa só. Aí o sorriso dele é mais travado também. Ele não abre, assim. Já lembrei, é o Bob Esponja. Não, brincadeira. Total, né? Quadrado, sorriso. Eu tô tendo essa aula, tô ficando bom nesse negócio. Tá pegando, daqui a pouco ele tá dando aula. E, enfim, a dor dele é a humilhação. E por que ele tem esse corpo assim? Porque como ele sofre essa influência do meio de sentir, puta, eu tenho que segurar isso aqui, porque senão os caras vão cagar na minha cabeça, né? Vão me pegar aqui, eu vou me sentir humilhado. Então, para ele não se sentir dessa forma, ele se trava. Como ele não tem o controle natural do esfíncter, ele se trava. Então, ele é um cara travado.
que esse cara acontece com ele? Ele é um cara muito, assim, metódico. Ele é aquele cara da planilha. Ele é aquele cara... Ele executa muito. E é o cara que não vai... Ele é importantíssimo no time. Ele trazendo pro time. Por quê? Porque ele não deixa nada sair errado. Lá no disco ele é o conformidade. Ele é o conformidade, Ele tá ali no conforme. Ele precisa deixar tudo seguro, porque senão pode dar merda. Pegou? Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Deixa que eu controlo. Deixa que eu controlo. Tá tudo aqui, ó. Nada foge dele, né? Conta, tudo. Não, centavo tem que entrar aqui. Não, isso aqui tem que estar tudo certinho. É o cara da contabilidade. É o cara da cara bom pra isso, por exemplo. E ele aguenta, né? Você joga pressão, vai jogando pressão. Porque ele é travado, ele fala, não vou reclamar. Não posso reclamar. Não vou ser humilhado, eu dou conta. Nem que eu tiver que trabalhar de madrugada Joga aqui, no pai. é comigo. Joga no pai. Vai contar um segredo pra esse cara? Não, vou segurar. Eu quero contratar só desse aí agora. Viu? Contrata. Só que tem uma questão nesse cara. Porque... Agora vem a dor, gente. É a dor. Ele tem a dor... Não, essa é a dor, né? Essa é a dor, né? A dor dele é a humilhação. E o aí recurso... ele segura muita coisa, ele é mais metódico, ele é organizado, porque dele tem que ser tudo certinho. E certo. Esse cara, para você ter ele na mão, ele precisa se sentir seguro. Se ele se sentir seguro com você, ele te entrega tudo que precisa. Por quê? Ele é zona de conforto. Dá ali o que ele precisa, estabilidade. Então ele é conformidade com estabilidade. Com estabilidade. Ele vai te dar tudo que você precisa. Que doideira. Só que, se ele sentir nessa pressão o tempo todo, joga no cara, porque é aquilo, né? Na empresa tem a lei de Pareto lá, que 20% faz 80%, exato, né, do time. 80-20. É 80-20. Então, esse cara ele vai se suportando até uma hora que ele faz o quê? Explode. Burnout. E a hora que ele explode, sai de baixo, porque ele vai te xingar de cabo o outro explodir. Ele vira a mesa e fala, acabou. Acabou, essa merda. Estão louco? Ele explode. Eu já lembrei de uns 3 aqui, Aldo. Real. Ele é aqui, real, tá aguentando. Aí chega uma hora e fala... Caraca. Porque, cara, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E ninguém tem que aguentar. Cara, isso aí é da hora demais. Isso é doideira demais. Mas... Porque como muda o jogo você saber disso? Você fala, cara, eu tô exagerando com esse cara. Ou você nessa posição fala assim, cara, tô exagerando comigo, eu vou estourar, vou matar alguém. Eu preciso soltar. Preciso soltar. Pra desfrutar um pouco, né? Exato. Se permitir desfrutar. E aí todo mundo tem, né? Os traços igual. O meu, ele é, acho que é 7%. E aí, o que acontece? Para um gestor, para você entender. Você tem que trazer esse cara. Como eu não tenho esse recurso muito alto, eu preciso trazer esse cara pro meu lado. Porque eu não tenho, então... E eu sou, né? Eu tenho uma psicopatia alta, então eu tenho que manipular, eu trago esse cara para mim, porque aí ele me dá o que eu preciso. Vocês pegaram isso aí ou não? Entendeu? Qual que é o grande lance, né? Eu posso estar falando uma grande besteira aqui, Alder, me corrige. Mas talvez a tendência é você querer ter do seu lado pessoas com o seu caráter. É fácil, com o seu traço de caráter. Porque daí vai ser simples de lidar. Você entende a pessoa, porque é um alinhamento natural. Agora, na verdade, muitas vezes o que você precisa é o oposto disso, né? O oposto. Porque você precisa de alguém para fazer, por exemplo, uma sociedade. Cara, eu preciso ter um sócio que faça o que eu não faço, porque o que eu faço já tenho. O que eu faço eu já tenho. Cara, eu preciso de alguém agora que me ajuda com os números, alguém que seja mais focado nisso. Em gestão ali, né? Que tenha mais essa parte. Porque tem a parte de gestão de pessoas, tem a parte de gestão administrativa. Então, aí você tem que entra aquele lance, né? Que quando você não sabe o como, você precisa do quem, né? Do quem. É o Street Fighter. E a vida, eu acredito que é isso. As pessoas, é igual quebra-cabeça, né? Você vai se conectando. Ninguém vive sozinho. Igual você usou esse negócio dos apóstolos, eu peguei isso pra minha vida. Eu falei, cara, Jesus, que é o cara, precisou de 12 do lado dele, né? Trouxe 12 pro time dele. Que timão, hein? Por que nós queremos resolver tudo sozinho? Tudo na força do braço. Eu sozinho dou conta. E aí a gente vai entrar no próximo traço, que é esse cara aí que é sozinho. E entra o que você falou, né? Na questão de Jesus, né, meu? Jesus, agora o religioso fica louco, né? Ele manipulou os caras. Jesus. Thiago, essa parte vai deixar sair ou não? Ele tinha um traço, como a gente não tá falando de patologia, gente, Jesus tinha um traço forte do psico. Não tem como negar. Cara, porque ele tinha essa facilidade, né, velho? Na verdade, quando é sobre Jesus, eu não digo que é facilidade, ele tinha esse poder, né, velho?
poder dele que foi dado no céu e na terra, né? Pegava o cara que era o pescador e manipulou o cara para virar o pregador. Você tá entendendo o que eu tô falando? Transforma. E essa é a manipulação positiva que a gente começou a falar lá. A articulação positiva. Você pode Mas eu gostei e do deve manipular, fazer velho, isso. porque deixa chamar atenção, né? Tem que chamar atenção. Polêmica. Mas entenda isso, cara. Assim, quando você tiver dúvida sobre a sua vida, você lembra do que ele já fez. Lembra do que ele fez na vida daqueles apóstolos. E ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Então, se ele transformou a vida daqueles, se ele transformou a minha vida, da Áurea, do Thiago, há um poder para transformar a sua vida no nome dele. Então é muito mais do que sobre o que eu acho, a Audrey acha, o Thiago acha, mas é sobre o que ele acha a seu respeito e sobre como ele vai gerir a sua vida. Só que não se esqueça que ele é educado, né? Jesus é o gestor educado, né? Ele vai pedir sua permissão para isso. E ele te conhece, né? Ele sabe quem o traço você de caráter, né? Eu tô aqui para fazer uma pergunta, até anotei aqui aquela hora que eu peguei o celular, que era isso, tipo assim, como que eu faço esse teste, né? Depois que é importante a gente falar sobre isso. Mas ele já te conhece, ele não precisa te dar uma planilha para fazer um teste, ele não precisa te colocar num aplicativo, ele já sabe sobre você, muito mais do que você. E é interessante porque uma das coisas que me conecta muito com o autoconhecimento é que quando eu me conheço, eu conheço mais a Cristo. Porque o autoconhecimento é um mergulho para dentro, não é isso? E é onde que ele escolheu morar? Dentro de nós. Então, existe uma relação muito forte, né, nisso. Não é exatamente nosso tema aqui, mas a gente está falando de alta frequência, a gente está falando de elevar a frequência, a gente está falando de corpo, alma e espírito. E não consigo não falar disso na minha vida mais, né? Então eu sempre acabo levando para esse lado. O Thiago me ensinou uma frase aí, né? Eu não coloco Deus em tudo, eu só não tiro ele de nada. Eu acho que é por aí, né? Mas vamos pro próximo? Pro próximo. Quinto, é o quinto já? O quinto, então nós falamos do Mazoca, nós falamos da dor, do recurso dele, né? Ali quer falar mais desse? Fica à vontade aí, André. Não, ele, eu acho que nós conseguimos ser objetivos, mas trazer bem esse traço. Tem no dito popular, as pessoas falam que a pessoa é masoquista é porque gosta de sofrer. Sim. Tem a ver isso? Esse masoquista popular com traço? Não tem muito a ver essa questão né, igual a gente falou das patologias, mas esse é um cara que ele não liga muito para o sofrimento, né? Ele consegue, vamos dizer assim, ele consegue lidar bem com o sofrimento. É isso. Ele, igual eu falei, ele vai pegando uma carga para ele, vai pegando, então, e para ele é suave. Ele só explode quando realmente é exagerado. Então ele consegue, ele tem esse poder ele de suporta, segurar. Né? Ele suporta, é isso. A palavra é essa, ele suporta muito. Mas aí tem uma hora que esse cara, ele não consegue mais, e tá tudo bem. E é sobre isso. Tem um limite, né? E é aquilo, né? Quando a pessoa ela é boa, a gente vai, cara, eu vou dar isso aqui pro João. O João resolve. Põe lá no João. O João. Vai lá. Porque ele abraça, né? Ele vai vindo. E isso eu trago muito para o lado empresarial, para o lado de times, mas isso na vida também, né? Exato, às vezes no seu relacionamento, né? Às vezes na família. Putz, vai lá, fala com o fulano. O fulano resolve. E ele vai segurando a carga emocional, não só de planilhas, de resultados, mas a gente trazendo para o âmbito familiar, né, de relacionamentos, essa carga emocional também. Põe lá com o fulano, vai. Porque o que estoura realmente é o emocional. Esse cara, se der muita demanda para ele, ele vai executar, porque ele é altamente executor. Tanto é que as pernas dele são fortes, né? Ele é um cara robusto. Então, o cara robusto, trazendo um pouquinho aqui, ó. O psicopata, ele é mais... Ele tem os periféricos assim, mais finos, né? Os braços, as canelas. Ele não tem essa robustez. E o Mazoca, ele é lento, mas ele é executor. Mas ele é o tempo dele, igual a gente está falando aqui de time. Entenda, esse cara você pode pôr no trabalho. Ele vai fazer no tempo dele. Ele é lento porque ele faz bem feito, ele é metódico. Tem uma constância ali na parada. Ele tem que ser muito bem feito. Então, uma coisa que um rígido, que é o próximo traço, faz em 15 minutos, esse cara, de repente, vai demorar meio dia. O rígido corre prova curta, o outro corre a maratona, né? Ele é lento, ele é passo constante, firme, lento. Aí o rígido, quando que ele
é desenvolvido. Já é lá com 5, 6 até os 7 anos, a partir dos 5,5 ali. E é na parte quando ele entende que as pessoas vivem em pares. Então, lá nasceu tem o pai, a mãe e o filho. Passamos esse período todo, né, de toda essa parte que nós passamos, e chegou nesse momento que ele começa a olhar dessa forma. Pô, papai tem a mamãe, titio tem a titia, vovô tem a vovó. E eu? Onde eu fico nisso? Aí, geralmente, o menino vai mais com a mãe e a menina com o pai. É claro, igual na minha história, eu não tinha o pai e a mãe nesse período juntos, então você vai acabar atribuindo isso a outros familiares. Mas a gente trazendo para o tradicionalismo aqui, numa família onde tem pai, mãe e filho, a menina vai se conectar mais com o pai, então ela vai fazer de tudo para ganhar a atenção do pai, e ela vai entender que a mãe dela é como se fosse, ela vai competir. Vai olhar e falar, peraí, eu tenho que ganhar dela para mim ter a atenção dele, porque eu quero a atenção dele. O menino com a mãe, então eu tenho que ganhar do meu pai para mim ter a atenção da minha mãe. E aí ele vai começar a trabalhar essa parte, então ele vai querer ser muito bom, ele vai querer ser bom. Então os rígidos, quando eles entram na dor, e ele tem um apelo sexual muito grande. Então, por exemplo, se você... Quando é desenvolvido isso, que ele entra muito, uma rigidez muito exacerbada, é quando ele vê mais essa parte sexual. E pode ser o ato, sim, mas pode ser um pai e uma mãe mais carinhosa, alguma coisa que tenha mais essa tendência. Crianças que dormem no quarto do pai e da mãe vai desenvolver essa característica marcante na vida dela. Não tem como ser diferente. Não vai Porque é um ser. negócio que já não faz sentido, né? Mas por outros motivos. Mas tem muitos até por uma necessidade, questões, né? Perfeito. Tem coisa que não tem como ser diferente, e tem pessoas também que não têm essa noção e acabam fazendo. Mas aí vai ter essa rigidez. Então, qual que seria então a dor do rígido, para a gente deixar claro isso? E qual seria o recurso do rígido? O rígido, ele tem muito medo de ser traído. Então, como ele vive, ele triangula, né, nos relacionamentos. Então, ele entende que são 3 e ele tem que ser o ponto mais forte. Ele vai querer sempre se destacar, porque ele queria destaque para chamar atenção lá naquela época vou colocar no meu caso, do meu pai, se fosse. Não foi, porque foi outra formação familiar, mas eu teria que chamar mais a atenção do meu pai, então eu tenho que me destacar. Então, o rígido, como que a gente identifica o rígido? O rígido... Aí eu dou risada nessa parte, porque eles são pessoas bonitas. E aí, hoje eu consigo falar que eu me considero, sim, uma pessoa bonita, porque eu consegui sair dessa frequência, que antes eu me achava horrível, porque eu estava na dor. Eu me achava... Dentro do rígido? Dentro do rígido. E de outros traços também, né? O meu esquizoide falava mais alto, então aí o psicopata estava na dor, e aí todo mundo fica na dor. Então eu era muito mais magra, por exemplo, tinha muito mais olheira, ficava muito mais retraída. Aí hoje, trazendo esse conhecimento, trazendo inteligência emocional, hoje eu consigo usar os meus traços mais no recurso. Por exemplo, uma coisa que eu era travada era em falar. Ó, louco. Eu era travada. Teve essa época? Cara, na faculdade, vou contar aqui pra vocês, na faculdade, quando eu tinha que fazer o seminário, a folha ficava assim, ó. A minha boca, ela entrava aqui, ó, ficava a gengiva. Travava, boca seca. E porque tava totalmente na dor do meu recurso. E o rígido é isso, então... Ele é um bom orador, ele fala, ele gosta de se mostrar, de aparecer, porque ele tinha que aparecer lá, né, pro pai e pra mãe. Então, ele gosta, foi uma necessidade para ele aparecer. É uma necessidade. Como pro oral foi uma necessidade de falar, gritar, chorar, o rígido, ele fazia isso. E pode ter a ver, assim, o rígido ter traços, então, tendências de ter traços do oral, ou eu tô aqui querendo já... Não,
tem. Ele vai conectar. Vai ter uma correlação? Vai, porque, por exemplo, o cara, vamos supor que ele é só rígido. O rígido ele vai falar, não tem jeito, porque como ele gosta de aparecer, ele fala. Porém, o oral, ele tem mais facilidade. Então, ele vai ter uma oratória muito maior do que se o cara for só um rígido, se ele tiver muita rigidez e muita psicopatia. Pô, ele vai fazer, ele vai aparecer, mas ele não vai querer falar tanto. Porque tem como você aparecer, liderar, falar, sem falar tanto. Ele não é um orador que fica ali horas conversando. Sim. Não vai chegar num feedback e ficar lá, putz, a hora que você vê, você passou metade do dia com a pessoa. Não, mas ele vai aparecer. E para aparecer não precisa só falar, mas ele tem mais facilidade de falar. Então, como que a gente identifica um rígido? Ele tem o contorno da boca dele é muito bem desenhado, a proporção, ele assim, fala, é bonito. Bonito não é ser perfeito, tá, gente? A gente tem que até tirar essa como que eu posso dizer? Esse peso que a sociedade colocou, que para a pessoa ser bonita ela tem que ser perfeita, plasticamente. Não. Então, quando eu falo bonita, é uma pessoa assim que você olha e fala, putz, é bacana. Porque tem um esquizoide. Tem uma geometria, sei lá. Isso, tem uma proporção legal. Se ele for numa academia, ele vai conseguir desenvolver melhor o corpo dele. O corpo dele, ele tem aquele tendência a ter um corpo mais violão, a mulher a cintura mais fina, o homem vai ter um pouco mais de destaque, aí junta. Se juntar, o que os caras do corpo falam, se junta um rígido com um psicopata, cara, esse cara, ele é altamente persuasivo. Porque ele manipula e ele gosta de destaque. Então, ele vai te seduzir. É dele, é característico dele. E seduzir tem, claro, essa parte mais de relacionamento, mais sexual, mas ele seduz a pessoa para fazer o que ele quer. Que a Consegue pessoa levar faça. ali a pessoa para o objetivo dele. Uma mulher, e isso eu identifico muito em mim, a mulher que tem esse traço rígido, alto, às vezes a mulher pede um copo d'água e o cara olha e fala assim, nossa, ela me pediu um copo d'água. Porque entende tudo errado. Entende errado, porque o olhar dela é mais sedutor, a forma com que ela se expressa, o jeito que ela mexe o cabelo, a forma dela já é sedutora. Então, ele entende que ela está dando uma abertura para ele que não existe. Esse é o rígido. Esse é o rígido. Pode crer. Então, as pessoas olham para você e acham que você está dando uma abertura Confundem as coisas. Que não tem nada a ver. Que loucura. Por conta disso. Então, fica um recado aí, né, pra você aí, né? Às vezes você tá achando que você tá sendo seduzido e a pessoa só tá agindo naturalmente. E você está só se deixando seduzir. Você tá deixando seduzir. Muito bom. Aí tá gerando uma expectativa que não existe. E é uma doideira isso. Então, o rígido é isso, ele gosta de aparecer. E aí, na sociedade, a gente traz essa parte, né? Que não é para se parecer, não é legal, nossa, está se achando. As pessoas falam, você está se achando? Eu não estou me achando, não, eu sou. Não acho nada, eu sei quem eu sou e eu posso ser assim. E tá tudo bem. 12 regras para a vida, regra 1, né? Regra 1? Ombro para trás e peito para frente, velho. Psico. Não, é que você tá aparecendo demais, amigo. E você quer que eu me esconda? Por quê? Quer que eu me esconda, velho? Você tá na sua dor, fica nela, deixa quem tá no recurso brilhar. Não, cara, tá louco. É uma doideira isso. A gente tem um grupo, né, que a gente se encontra aí virtualmente segunda-feira. A gente falou sobre isso, né, pra não ficar um negócio aqui sem sentido, né? Tá estudando esse livro, 12 Regras pra Vida. Até te convido, se tiver interesse aí, deixa aí nos seus comentários, a gente manda o link aí desse grupo, é um grupo fechado, que tem o mesmo objetivo do Alta Frequência. Essa é a grande verdade, né? Mudar sua mente, change your mind, para que você realmente alcance novos objetivos, novas fases na sua vida, né? Porque tudo começa aqui, né, Aldrin? Na nossa cabeça, né? Acho que a gente tem que acreditar, né? A gente tem que se conhecer, entender da gente. Sim. E é através disso que, cara, assim, essas questões que a gente está conversando aqui, o que eu fico o tempo todo é pensando como eu coloco isso em prática, sabe? Como é que eu uso isso daí? Para mim hoje é muito claro, né? É continuar fazendo o que eu tenho feito. Então é perceber mais quando eu estou na minha dor, que é uma coisa que é novo esse tema para mim, aprender mais sobre o meu recurso e também
nas pessoas sobre isso. Até para não colocar um peso a mais, né, naquela pessoa. Então, a gente, enfim, comentando isso porque a gente tem estudado esse livro, 12 Regras para a Vida, que fala sobre isso. A primeira regra é essa. Ombro para trás, peito para frente. Tem muito a ver com o que a Audrey comentou aqui, né? Cara, aparecer não é um problema, como a gente aprendeu. Se posicionar, não tem nada de errado. Jesus se posicionou. Ele apareceu muito, e aparece quantos... E vai continuar aparecendo. Então, assim, o posicionamento é algo do Criador. O Criador se posicionou. Ele não fez você para você se esconder. Não fez. Não foi para isso que você foi feito. O Criador tem orgulho da sua vida, ele tem orgulho da criação dele. Aí agora querem colocar na nossa cabeça que a gente tem que se esconder. Tem como ser luz escondido embaixo. Pronto. Você foi chamado para ser luz e sal da terra, não é isso, Thiago? A luz foi colocada, ela existe para ser colocada no alto, né? Tá escrito. Você está pegando o áudio, mas o que o Thiago está colocando aqui, a luz, ela foi desenvolvida para iluminar, tem que ser colocada no alto, aqui, ó. Vou colocar a luz debaixo da mesa. Então você é luz. Talvez você ainda não entendeu isso, mas quando eu tenho uma regra que eu carrego comigo, um princípio que eu carrego comigo, que é assim, quando é a respeito do Criador, o que eu não entendo eu aceito. E eu estou te falando, por mais que você talvez não entendeu ainda, você é luz. O Senhor tem um plano para a sua vida de abençoar outras vidas. Ser humilde, velho, não é se colocar debaixo da mesa. Ser humilde é reconhecer que dons e talentos que você tem foi dado por Ele. Pegar isso e colocar a serviço de uma sociedade. Isso é humildade, velho. É isso. Não é baixar a cabeça. Não, de forma nenhuma. É servir. Servir. Nós estamos aqui se para posiciona, apareça, mas com o objetivo de servir. É doideira isso, né? É loucura, né? Alta frequência. Total. Meu Deus do céu. É isso, né? E como é que o Thiago fala, né, Thiago? Frequência alta, que é um papo com pessoas que fazem e acontecem. Tem como fazer acontecer sem se posicionar, sem aparecer? Não tem, velho. De jeito nenhum. Tem como, você vai ficar se escondendo até quando? E aí é um convite para você trazer seus traços para o recurso. Tem um rígido aí dentro que pode aparecer sim. Tem um masoquista aí dentro que pode se organizar, igual eu tenho um menor, mas sim, ele pode, trazer ele para o recurso dele. E a gente entender em qual momento que ele está agindo na dor, no recurso. Essa questão da rigidez eu gostaria de deixar aqui bem, bem importante, porque o rígido ele é um cara que sofre muito. Apesar de as pessoas que elas são que têm esse tipo de característica, elas têm elas na dor a baixa estima. Porque por mais que elas já sejam naturalmente, e se elas colocarem para jogo, elas vão se destacar pela beleza, por chamar a atenção, elas se cobram muito por isso. Então elas entram na dor com frequência. Então para elas esse cara ele é o perfeccionista. Ele fica para ele nunca tá bom. O defeito nele. Exato. Entendi. Nele, nas coisas que ele faz. Então esse é o cara que faz o post e não põe no ar, que grava o vídeo e apaga, porque para ele tem que estar perfeito. Porque se não tiver perfeito, cara, como que ele vai se posicionar? Como que ele vai aparecer? E se as pessoas não gostarem dele? E se elas escolherem outro podcast para assistir? E se eu falar aqui uma coisa que não vai agradar você? Então entender a dor do rígido é extremamente fundamental para você ter uma vida bacana, principalmente também nos relacionamentos, porque esse cara ele triangula o tempo todo. Ele trabalha com uma coisa, mas ele tem que estar outra ali, porque essa aqui dá errado, ele já tem que estar de olho na outra. Aí ele vai escolher uma parceira, um parceiro, putz, essa aqui é legal, mas é aquela, puta, mas essa aqui tem aquilo. Aí ele está sempre aqui, ó, eu poderia dizer que ele tem uma dificuldade de tomar decisão? Sim. Ele triangula. Triangula, tem que ter 3. Tem que ter 3. Ele tem 3 amigos. Ele tá com uma pessoa, mas ele tá sempre ali tentando olhar para outra. O trabalho, assim, não, gente, isso não é regra, tá? Mas mentalmente por trás lá no inconsciente. É a característica. A pessoa pode não estar nisso, que seria a dor. Porque ele não tá na dor. Ele não tá na dor, tá resolvido naquilo, mas é um cuidado que deveria ter, ou poderia ter um rígido. E uma tendência grande, alta. E de fazer as pessoas sofrerem. Porque ele é o cara que ou ele trai ou ele atrai muita traição.
porque ele já tem isso, esse gap instalado nele, né? Ele já tem essa triangulação. É da natureza dele. Ele tem que estar atento a isso. Tem que estar atento a isso e estar bem posicionado. posicionado. Eu achei interessante esse negócio do perfeccionismo, cara, que você falou. É. Eu vi um post no LinkedIn essa semana que um profissional lá, inclusive da minha área, né, de formação, sou engenheiro de segurança do trabalho, ele falando que para você alcançar um cargo massa, um status e tal na sua carreira, o que eu acho que pode e deve ser feito, você tem que fazer tudo com perfeccionismo. Ele tá escrito no LinkedIn, assim, e um monte de comentário embaixo concordando daquilo. Cara, assim, eu respeito a opinião de todo mundo, é claro que eu respeito, mas não aceito, né? Pra mim, o perfeccionismo é o freio, da total. vida. É o freio de mão puxado num nível que você não consegue soltar mais. Sabe quando você puxa o freio de mão assim, erra a tacada, aí você quer soltar, você não consegue, você tem que pôr as duas mãos, negócio. Pra mim, isso é o perfeccionismo, cara. Isso é o atraso da vida. Isso é o prejuízo, o ladrão da sua alma. Porque você deixa de fazer as coisas, cara. Você pode buscar fazer sempre bem feito, porque isso o rígido ele sempre vai buscar, ele vai pensar antes de fazer, nossa, tem que fazer assim, assim, assim para sair legal. OK. Trabalha isso, porque é bom. É bom. É bom. Mas não precisa ser perfeito. O problema é quando o perfeccionismo é tão alto que você não faz. Não faz. Ou faz e não apresenta. É o que você comentou aí. Eu gravo o vídeo, mas não posta. Ele tem medo, e se não gostarem? Não, aí o cara grava o vídeo é top. Daí ele assiste lá e fala assim, sabe que eu tô com uma falha aqui na sobrancelha? Ô, amigo, ninguém quer olhar sua sobrancelha não, cara. É isso. É sobre o conteúdo. Pô. Mas eu gaguejei. Não, mas é que eu sou gago. Eu também. Vambora, né? Não, vamos gravar o podcast lá. Não, é que eu tô fanho. Mas tá tudo certo. Vai com fanhês mesmo. Fanhês. Nem acabei de criar. Eu crio umas palavras. Fanhice, fanhês, não sei lá, velho. Aí, ó. Não corta não. Deixa assim mesmo. Criativo. Deixa desse jeito. Né? Cara, assim, vou dar um exemplo assim pra finalizar esse assunto do perfeccionismo. E, cara, eu gravo bastante videoaula, né? Pra uma plataforma de ensino que a gente tem. E eu comecei a gravar, no começo eu pegava os erros, assim, de leitura, mesmo na hora de falar e tal, e a gente cortava, ficava editando. Nossa, eu gastava energia do caramba naquilo. Aí chegou uma época lá que tava com pressa, eu falei, ó, é o seguinte, daqui pra frente não... Só vai. Só vai. Porque eu falei assim, quando eu dou o treinamento presencial é assim, eu erro, falo assim, ó, desculpa, não era bem isso? Mete marcha. Bora. Começamos a gravar desse jeito. Aí, sabe o que aconteceu, não? A gente começou a receber alguns feedbacks. Mas esse método que vocês usam é muito legal, porque, parece que você tá aqui presente. Olha isso. Não fica com aquele negócio... engessado. Aí eu falei, caraca, o que eu aprendo com isso, né? Seja natural. Deixa o rio fluir, velho. Deixa o rio fluir, é isso. Para com essa noia de querer... Mas deixa eu ver aqui se tá... Deixa eu ver... Cara, só vai, velho. Solta a voz, mano. Eu aprendo muito disso com você. Pega isso. Não, eu aprendo muito isso com você. Porque você fala disso e você vive isso, Audrey. Tipo, eu tô gravando vídeo aqui, aí ela tá falando, mas e aí? É a minha vida. Minha vida, velho. Minha vida. É só isso. Mas eu já tive essa noia também. Antes eu gravava, regravava, escutava, não vou mudar isso. Agora eu gravei, postei. Esses dias uma amiga me falou assim, amiga, você tava lá falando, né, as coisas, mas você deu uma olhadinha no final do seu vídeo? Você tá pagando peitinho. Falei, mentira! Aí eu olhei, aí eu tava quase chegando no final, falei, ela tão... nem tá. Aí no final tem uma... Putz. Fui lá, aí apaguei. Aí mas porque antes eu ia e conferia todos e refazia. Aí como eu peguei essa frequência, aí eu não fico revendo. Aí ela falou isso, falei, putz. E tem um código aí, né, Audrey? Assim, pra quem quer gravar vídeo, quer aparecer nas redes sociais, o que eu acho que faz muito sentido. Cara, não assista seus vídeos, velho. Se não... Não seja bobo. Assista uma vez se for necessário. E pronto. E põe uma coisa na cabeça. Eu peguei isso pra mim e me ajudou muito, assim, talvez ajude outras pessoas. Quando a gente tá numa conversa, não dá pra regravar a conversa. Foi. Vai, e você tá vivendo uma vida inteira assim.
Você tá lá sentado conversando com a pessoa, você tá falando, e aí, eventualmente você fala algo que você fala, caramba, não era bem isso. Aí você faz um ajuste ali e continua falando. Tem como regravar, velho. Até porque nunca é isso, não é? Você que dá palestra, você vai, define um tema e você monta um cenário na sua mente. Eu vou falar isso, sobre isso, sobre... A hora que você começa a falar, sai tudo diferente. Tudo. E mais sai. Tudo. Sai, às vezes sai melhor. Os treinamentos só são parecidos com a apresentação, com o escopo. Estou falando da minha experiência, não é? Claro que de repente não é assim para todos, quando é o começo do tema. Né? Se daqui a algum tempo eu falar assim, vou falar sobre os traços de caráter, provavelmente eu não vou falar nas primeiras vezes com a facilidade que você falou aqui, sem ter onde consultar, eu vou deixar um guia ali. Então eu vou ser um pouquinho mais... automático, não, um pouquinho mais... Você vai trazer o seu masoca, porque o masoca é isso. Ele precisa, pro masoca, uma dica, para o masoca apresentar, ele precisaria estar aqui com um papel, alguma coisa, alguma guia, para quê? Para dar segurança que ele precisa para dar continuidade. Então, para ele, isso é fundamental. O masoca é aquele cara, você tem um masoquinho aí, né? Que anota, igual eu, quando falo assim, cara, tem que anotar. Eu falo, eu não anoto e tá tudo bem, porque cada um tem um time, cada um aprende. Aí tem aquela questão, né? Do auditivo, do sinestésico, do visual. Então, cada um vai aprender com uma pegada. Exato. E eu não tenho muito isso de anotar, até porque eu anoto, eu nunca vou ler as minhas anotações. E eu já cansei, porque igual você chega no trabalho novo, né? Pô, meteu aqui, né? Dá uma disfarçada, a gente vai anotar. Quando que eu li uma anotação? Não li. Eu não leio. Porque aí eu uso, acho que nessa parte, o meu esquizoide muito mais. É sempre isso, assim, né? É o time da pessoa. O time e a sua história. A minha vida, velho, assim... de trabalho, eu trabalho com lei, com norma. Então você vai dar um treinamento, tem coisas que é importante não deixar passar. Sim, não. Aí você anota. Mas comigo funcionou como? Cara, funciona, na verdade. Eu anoto as primeiras vezes, faço sim ele um guia para mim, um escopo. Vezes eu uso, vezes eu não uso. Com o passar do tempo, se eu começo a replicar aquela palestra, aquele treinamento, aí, cara... Você abre o PowerPoint e fica aqui, ó, alta frequência, você não sai desse slide, entendeu? E um treinamento que tem 30 slides. Né? Às vezes eu tô dando treinamento, o aluno fala, assim, ô professor, já foi metade do dia e acontece que a gente não saiu do primeiro. Eu tô olhando aqui na apostila, tem 60. Isso aqui vai dar errado, né? Não sei daqui que hora. Eu falei, fique em paz, que a gente passou por tudo isso. Só que de uma outra forma. O que eu faço uma associação com a vida sobre isso. As coisas começam a se tornar mais leves na medida que elas se tornam naturais, um hábito para sua vida. Sim, se você estiver seguro com aquilo, você vai... E você pode pegar isso em várias áreas da vida, funciona. Tipo assim, o começo da academia, qual que é? Cara, você precisa ter uma planilha ali, né? Planilha, como chama? Treino. Você tem que ter ali a ficha, né? A ficha para você olhar, né? Cara, assim, eu acho a coisa mais chata da Terra é você ir na academia e ficar olhando pro negócio da ficha, velho. É uma coisa chata do caramba. Aí, na medida que você começa a treinar, você não usa mais a ficha. Você já tem aqui na sua cabeça. Fala, hoje é treino de peito. Hoje é treino de ombro. Não é assim, André? Olha aí. Treina há anos aí. Quando eu comecei ainda não tinha nem as fichinhas no celular, né? Que hoje em dia já tem os aplicativos. Era papel, aí você suava. Nossa, papel, legal. Tudo... É claro que quando você faz um acompanhamento, aí tem. Mas ali você pega, você bate o olho, você já entendeu. Aí dá 3 dias que você fez aquele treino, hoje é... Você até tem a ficha, né? Mas ela tá mental, né? Já tá mental. É quase o treinamento. Você vai seguir o conteúdo programático, mas ele tá mental. Sim. Você não precisa mais aquilo, você vai fluir naquilo. Então é isso, né? Eu acho que vida é isso, vida em alta frequência é isso. É você viver uma vida com bons hábitos e entendendo de você. Não, tá bom. Obrigado. O Thiago tá me oferecendo uma água aqui. A gente não tá... Essa água aqui, ó, não estamos enchendo a garrafinha não, viu? Aqui não tem esse bloqueio de escassez, não. É que a gente não fica fazendo propaganda, né, velho? Um podcast desse tamanho aqui, não vamos ficar fazendo propaganda aí de graça, né, velho? Não, é assim que a banda toca. Ó, quem quiser ter sua água aqui nesse podcast, fica o convite, a gente vai pra você patrocinar a gente aí. É isso. Ô, Audrey, vamos pro final? Bora. O que a gente poderia... Uma pergunta que eu fiquei... Vai. Onde que eu faço esse teste aí? Porque você falou muito em porcentagem. Né? Eu tenho 17% do masoca, eu tenho do psico. Eu quero saber o seguinte, tem como fazer esse teste aí? Então, o teste aí você tem que ter uma formação primeiro entender por quê.
Tem como eu disse, todo mundo tem os 5, e tem algumas partes que são muito sutis. Por exemplo, se você pegar o olho de uma pessoa, o meu olho mesmo, eu tenho um olho muito mais esquizoide e um olho muito mais rígido. Então, eu tenho um olho que vai conectar mais e um olho que avalia mais. Então, eu tenho essa parte. Aí, um lado da face é mais de um traço, outro lado é mais do outro. Tem a parte do corpo físico também, e mas a parte do rosto, ela é muito... Sabe, tem coisas que você precisa entender bastante para você conseguir fazer a avaliação. Então, a avaliação não é uma coisa. Eu olho para você, eu entendo. Não é um testezinho que você preenche? Não é. Não, é uma análise. Cara. Uma análise corporal. Eu olho para você, eu entendo que você tem mais para que eu entenda porcentagens, aí eu teria que trazer mesmo, fazer uma análise. Eu achei que era tipo através de questionários, assim. Tipo, como é que você faz quando acontece isso? Tipo, porque o DISC é assim, né? Não é. Eu sei com o DISC. Esse é uma análise corporal, é o traço de caráter, é o seu corpo físico. Top. Você entendeu do DISC ou não? Se não entendeu do DISC, deixa nos comentários aí. O Thiago acabou de falar ali que ele vai gravar um podcast para esclarecer sobre isso aí. E se você quiser fazer uma análise do seu traço também, já fala aí que eu faço para você. Pronto. Audrey, acho que é isso. Deixa seu arroba aí. Também quem quiser conectar com a Audrey, quiser saber mais sobre esse assunto e outros assuntos aí, se você quiser andar com gente que está numa alta frequência, é importante você escolher quem está seguindo nas suas redes sociais, quem são seus amigos. Então a Audrey vai deixar o arroba dela aí. Meu arroba é Audrey Nery Oficial. Audrey. O Thiago vai escrever aqui. Vai ficar na descrição em algum lá, lugar, né? E isso que você falou, só um adendo sobre isso, é muito importante. Essa questão da rede social é uma coisa que nós conectamos muito. E até em outro encontro que nós tivemos, a gente trouxe isso, né? O usuário que nós somos chamados. Então, nós somos viciados nessa pegada aí. E daí a importância de você usar isso de forma inteligente. Como eu acabo trazendo muito essa parte do sobrepeso, né? Que eu vivi muito isso. O cara lá que tem sobrepeso, que tem um Instagram, no Instagram dele só aparece negócio de comida, cara, o tempo todo ele tá disparando gatilho nele pra comer. Não, e é doido isso. Eu entrava no perfil das minhas mentoras e falava, cara, para de seguir isso aí. O dia inteiro você tá sendo bombardeado por... até eu, se eu ver um bolão de chocolate, aquele pastelzão, eu vou ter vontade de comer. Nossa. Então, quem que eu vou seguir? Eu vou seguir o pessoal que fala sobre alimentação saudável, sobre treino, sobre mentalidade. Para de seguir esses negócios aí. Então, usem as redes sociais com inteligência. O cara quer parar de beber e fica no bar, né, velho? Exato. Meu Deus do céu. É aquilo, para você desenvolver hábito, você tem que facilitar o que é bom e dificultar o que não é bom, o que você quer deixar de fazer. Então, quero entrar na academia. Eu escolho uma academia próxima a mim. Eu vou escolher uma academia que eu tenho que andar... Facilita, né, velho? Pra caramba. Não, não gosta da academia, vai correr. Não gosta de correr, vai andar de bike. Vai fazer outra coisa. Tem um monte de exercício físico. Bom, mas aí é outro podcast. Outro Se podcast, a gente for entrar aqui em hábitos saudáveis... É como a gente não gosta de falar, a gente vai soltando aqui pra ver se o Thiago chama a gente de novo. Saudável, se quiser gravar de novo. Quiser emendar já. Vamos, troca de roupa ali, põe outra camiseta, finge que outro dia. Não, mas faz sentido sim. Porque, cara, a alta frequência na minha humilde opinião, é um conjunto de coisas. São as pessoas que você se conecta, são as coisas que você consome como usuário. A Audrey falou, e é muito isso mesmo. E é o seu repertório, então é o que você lê, é o que você conversa, é o que você assiste, é o que você consome, né? E é isso, cara. Não vejo um outro caminho para você ter uma frequência alta, a não ser por aí. E se conhecendo. Invista tempo em inteligência emocional, invista tempo em você, invista tempo em saber quem você é, nas 3 esferas, no corpo, na alma, no espírito. Conecta com a gente aí, né? Que tamo junto, é uma alegria aí poder participar desse tipo de conversa. Obrigado aí, Thiago, pelo convite. Estou sempre à disposição aí. Eu amo sua vida aí, amo sua família. É importante falar isso, a Audrey. Tamo junto aí. E é isso. É isso. Então,
para finalizar, agradeço a oportunidade, Thiago. Obrigada, Neylon, por se dispor a trocar essa ideia com a gente. E a você que está nos assistindo, eu convido você a se posicionar, a se conhecer e a ser você dentro dos seus recursos, ter coragem, coloca para fora a sua essência, viva a sua verdade. A sua identidade, é isso aí. Senhores, deixe seu like, compartilha, inscreve no canal, comentário aí, dedinhos nervosos. Ele é muito blogueirinho, né, cara? Ajuda nós. Muito blogueirinho. Tamo junto, até depois do fim. Valeu. Valeu. É nóis.